Então, ele ter o problema resolvido. Né? Vai muito mais do que isso. Agora, ela com as técnicas de Reiki, por exemplo, apometria, constelação familiar, vai potencializar o resultado para que, com isso, ela ajude o seu cliente, não pelo fato apenas da regressão. Eu sempre conto de um amigo que me relatou que uma conhecida dele, ela foi fazer uma regressão de vidas passadas e ela teria descoberto nessa regressão que em outra vida ela teria sido a senhora de escravos. E ela ficou pirada a partir daquele momento. Você é do Instagram, estou olhando para aqui porque eu estou falando aqui no Zoom, ok? Ela descobriu supostamente que em outras vidas ela teria sido senhora de escravos. Então ela saiu dali e a partir daquele dia ela começou onde ela ia, ela ficava assim, será que esse daqui na rua foi meu escravo também? Será que meu irmão? Será que meu marido? Então é complexo, tem que saber lidar, mas acima de tudo, ter a consciência de que a regressão por si só ela não é terapia. A regressão é uma ótima ferramenta. Vamos supor que você tenha um cliente e o seu cliente já fez diversos diagnósticos, psicólogo, médico, tratamentos, as terapias, existem muitos procedimentos em que o cliente fica 1 ano, 2 anos para fazer um diagnóstico, uma análise. Hoje, né, respeitosamente, mas existem muitos procedimentos que a pessoa às vezes fica 1, 2, 3 anos para se autoanalisar sem nenhum objetivo, né? Se eu tenho um problema, eu não quero saber que tipo de problema eu tenho. Se a dor que me aperta no pé, que eu sei que o meu pé que está pequeno, eu não quero saber qual pé, qual é o número que eu preciso. Eu quero resolver, eu quero trocar o calçado para um outro calçado mais confortável. Então, de nada adianta. Você tem um diagnóstico e a pessoa às vezes vai num determinado profissional e o profissional diz assim: você tem que ser mais calmo, tem que trabalhar a sua mente consciente. Isso são coisas que a pessoa sabe de forma consciente, só que existe algo que está submerso na mente inconsciente da pessoa que faz com que ela se mantenha naquele padrão de comportamento. Isso é que faz toda a diferença. Se o blá blá blá, né? Minha avó dizia, né? Se conselho fosse bom, né? Então, de nada adianta a gente ter um diagnóstico de um comportamento. Quantos comportamentos que eu já tive na minha vida, que eu sabia que eram autodestrutivos, não me levava a nada, mas conscientemente eu sabia, mas inconscientemente você se mantém naquela recorrência de fatos, né? São chamados padrões de comportamento. Autossabotagem, às vezes você está num determinado. A pessoa que tem um perfil de autossabotagem, por exemplo, está indo muito bem na vida, de repente acontece alguma coisa que inconscientemente ela mesma dá rasteira em si mesma, né? Ela joga a casca de banana, olha para o lado para ela mesma escorregar na casca de banana. Isso é o processo de autossabotagem, e isso tudo acontece de forma inconsciente, como se fosse uma autopunição, uma forma da pessoa não se sentir merecedora, envolve muitas questões. Com a hipnose clínica, uma das vantagens da hipnose clínica é que você tem uma ferramenta que você não precisa ficar diretamente linkado a algum diagnóstico desse ou daquele terapeuta. Por exemplo, eu tenho clientes que chegam a falar: eu fui diagnosticada com depressão. Eu não me baseio para fazer a sessão de regressão com aquele diagnóstico. Eu respeito, é claro, o terapeuta ele não pode, em momento nenhum, prescrever. Se for simplesmente terapeuta, ele não, a não ser que seja terapeuta, médico, terapeuta, psicólogo, enfim. Mas o terapeuta holístico, ele não tem autonomia para prescrever medicamentos, nem suspender medicamentos ou é, dar alta ao médico de alguma coisa que ele está fazendo uso. Então, mas o que acontece muitas vezes é que o cliente vem com aquele diagnóstico e eu me baseio no que ele vai me dar de recursos de forma inconsciente para eu trabalhar. Mas eu não vou em nenhum momento falar assim: olha, você está com um transtorno de humor, depressão, um transtorno obsessivo compulsivo, só que você não tem necessidade de continuar com esse tratamento de maneira nenhuma. A gente guarda o devido respeito, isso é evidente. No entanto, o meu objetivo na terapia é fazer
trazer à tona o que o cliente tem de forma inconsciente, que faz ele sentir aquela fobia, aquele medo, aquela crise de pânico, aquela crise de ansiedade, aquela dor crônica, muitas vezes, dores crônicas, e a dor crônica é uma grande incógnita para a própria medicina. Muitos casos de dores crônicas são originários de problemas de ordem psicossomática. Eu tive um caso de uma aluna, a gente estava fazendo uma demonstração na aula da aula pelo Zoom, e ela estava com uma dor crônica no tornozelo direito. Fizemos uma sessão apenas, e ela descobriu que aquela dor ela estava relacionada a uma vida passada, onde ela era um homem e ela foi amarrada num tronco de árvore e queimaram os pés dela, e uma daquela dor que ela mantinha ainda de forma recorrente estava justamente no tornozelo, acho que era o tornozelo direito. Aí fizemos uma sessão e ressignificou. Agora quer dizer que todas as dores crônicas a gente vai resolver com a hipnose? Claro que não. Mas a hipnose é uma ferramenta que pode ajudar, contando que se a dor tiver alguma causa emocional. Se a dor já passou para o físico, né? Igual quando se trabalha com florais, por exemplo, né? O floral ele trabalha na parte energética e às vezes quando o problema já passou para a parte física, né? Que é uma parte a mais densa, aí tem coisas que já não dá para você trabalhar mais de forma efetiva, eficiente com hipnose. Você pode às vezes ajudar o cliente a ter mais qualidade de vida, por exemplo, o cliente que sofre com uma doença autoimune, por exemplo, câncer, com a pessoa que sofre com doenças que você não vai em nenhum momento, evidentemente, prometer cura, mas você pode dar mais qualidade de vida. E a pessoa tendo mais qualidade de vida, nada impede que ela se sinta melhor e até ela proporcione a ela mesma uma possibilidade dela se curar. Mas o terapeuta não pode, evidentemente, em momento nenhum, prometer cura. Vera, quer aproveitar e falar alguma coisa? Falar um pouquinho sobre você? Pode ativar o seu micro. Tá dando para me ouvir bem? Acabou o áudio que não tá, você está no celular, né? Então você tem que ir na parte inferior e clicar em adicionar áudio, alguma coisa assim. Você desabilitou, foi o vídeo. Acho que agora dá. Ah, agora Tá me ouvindo? foi. Sim. Vamos para Isso. Vera. Vera, você é da onde? Rio Grande do Sul? Sim, sou de. Agora estou morando em Alvorada, mas eu sou de Porto Alegre. Ah, sim. E Você é aluna eu da, queria. Pode falar. você é aluna da mestra Marília Cabral, não é isso? Isso mesmo. Sim, eu também sou aluno do terapia de bioquântica. Sim. Fantástico. E daí eu entrei no para assistir tua aula, mas eu estava pensando assim, ó, desde segunda-feira eu tô com uma dor horrorosa no meu ciático, assim, tá me doendo toda a perna, sabe? E aí eu Sério? fiquei pensando se essa hipnose ela também serve para esse tipo de dor, assim. Eu sei que não vai ser uma cura, né? Mas eu fiquei Uhum, pensando se resolve também para esse tipo de dor. uhum. E essa dor apareceu de repente, Vera? Olha, na outra semana, na semana passada, na segunda da outra semana, eu tava com uma dor nas costas. Apareceu uma dor nas costas. Aí passou a dor nas costas e ela veio pro lado. Isso aqui eu sempre tive dor no ciático, mas não tanto como agora, né? Agora pegou toda a perna. Olha, Mas antes só me doía assim no quadril um pouquinho, mas agora tá me doendo tudo. É uhum, muita dor assim que eu não consigo nem dormir. eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a live no Instagram, porque você que está no Instagram, a gente está conversando com a Vera, que é terapeuta. Você é terapeuta também, não é, Vera? Sim, Então, aí sim. para você que está no Instagram, vocês vão estar ouvindo eu falando. Então, não vai ser legal para a gente continuar aqui. Se você tiver interesse em continuar assistindo a nossa live, manda um recado no meu direct, tá legal? Que eu mando o link para você do Zoom e aí a gente se fala diretamente aqui, tá legal? Então, te espero lá. Deixa eu encerrar aqui. Vera, tem duas possibilidades que Oi. a gente pode trabalhar com a questão de dores. Aham. Primeiro de tudo, se você se você trabalhar com hipnose clínica e trabalhar com a questão de dores, é uma.
assim, uma dica bem interessante é a gente trazer a seguinte consciência, que toda dor, teoricamente falando, é um aviso de que alguma coisa no nosso corpo não está indo bem. A princípio, né, a dor, como se a dor fosse a nossa melhor amiga, né? Tipo assim, tem alguma coisa que você precisa resolver aí que você está protelando, sei lá, um aviso, né? E muitas Sim. vezes, a pessoa às vezes já foi até no profissional, já fez alguns exames, e essa dor persiste. Você já fez algum exame? Já viu se você tem algum problema relacionado a essa dor, velho? Ou surgiu agora? Essa dor especificamente não, porque essa dor surgiu agora, né? Eu tinha uma dorzinha, mas não era uma coisa forte. Agora realmente veio bem forte. Mas é quando eu tenho dor assim, nos ossos, digamos, eu tenho uma dor no meu joelho, eu fiz tudo que era exame, o médico não achou nada naquele joelho. Uhum. Então, mas agora dessa dor eu ainda não fui. Deixa eu improvisar aqui um prontuário de atendimento. Tá. Então quer dizer, Vera, que essa dor que você sente agora no nervo ciático seria como se fosse a mesma dor que você já sente, mas em outra parte do corpo, é isso? É, isso. Só que ela dói toda a perna agora, né? Aparentemente, você não tem nenhuma causa física para essa dor, e você já fez algum tratamento médico, enfim, Não, não. Quando você começou a ter consciência de que você sentia essa dor? Quando que isso começou a te incomodar? foi na segunda-feira da outra semana que começou a me doer. Antes eu não Segu- sentia nada. Então, vamos colocar que tem uns 10 dias, mais ou menos, né? É, uns 10 dias mais ou menos. 10 dias, mais ou menos. Essa dor, e agora está no nervo ciático. É, isso. Você assim, de forma consciente, você já se pegou, por exemplo, analisando, tipo assim, toda vez que acontece isso comigo, vem alguma dor, alguma situação, alguma causa emocional? Não, Não, assim, não. conscientemente não, né? Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que. Conscientemente não. É porque ontem eu estava conversando, inclusive, com uma mentorada, ela disse o seguinte: toda vez que eu tenho um problema de relacionamento, eu sinto uma forte dor. Ela teria uma causa. No seu caso, aparentemente, Não. não, né? Quais os recursos que você usou até agora? Teve assim, dentro da apometria, já utilizou outra terapia? Uhum. Né, eu fiz apometria, fiz reiki. Aí ontem eu estava assistindo um curso de cura siriana, também apliquei a técnica e já assisti os vídeos no YouTube da linguagem do corpo, né? Então, tudo que tem meios assim holísticos eu estou procurando, né? E houve alguma melhora? Ontem, quando eu fiz a técnica da cura siriana, até senti uma melhora, mas depois de noite eu me acordei com dor de novo. E com a Juntamente. apometria, não. Não chegou ainda a fazer com a apometria ou não teve Fiz, resultado? eu só coloquei eu coloquei um diatete até nem sei se eu posso falar isso. Sim, é. Posso? Da Coloquei um minha parte, diatete tranquilo. tá, eu coloquei um diatete na minha coluna, porque eu tava com dor, começou uma dor forte assim na minha coluna, bem no Uhum. cóccix. Daí passou, quando eu coloquei o diatete, ele passou ali. Só que daí depois, na segunda-feira, veio para a perna essa dor, começou a dor na perna. E Você, Daí eu não coloquei nada ainda, você vê que alguma eu faço meus necessidade? atendimentos, Sim. eu Você vê faço meus alguma atendimentos com necessidade de apometria vazia. você ir ao médico, fazer algum tratamento? Você acha que de Hã? repente teria essa necessidade no momento de você procurar uma ajuda médica? Eu acho que não, Acho que não. ainda. Uhum. Por enquanto, você estaria buscando os recursos para ver se É, teria alguma outra causa, né, Vera? sim. Fala-se um pouquinho sobre você, sobre sua vida. Você, assim, emocionalmente, é uma pessoa bem resolvida? Como é que foi sua infância? Você se teve privada, assim, de alguma coisa? Enfim. Sim. Sim, a minha infância eu fui privada de muitas coisas, muitas, de todos os tipos de coisas que tu
posso imaginar. E agora, nesse momento, eu estou aqui morando em Alvorada porque eu perdi tudo na enchente. E eu já estava desempregada, não estava trabalhando. Eu fui demitida em abril, em maio veio a enchente, então eu estou procurando emprego. Mas agora eu já tenho um apartamento para morar, né? Estou morando aqui com meu filho. Mas equilíbrio assim, emocional é direto às terapias mesmo. E eu consigo manter o equilíbrio assim, me tratando. Mas sempre com as terapias holísticas, né? Não com Uhum. psicólogo, psiquiatra, não. Você acredita assim, que você tenha tido alguma mudança na sua vida emocional depois que aconteceu essa questão com você, não? Você perdeu tudo? Sim, com certeza. E o que que mudou para você? Mudou tudo, né? Mudou tudo, porque antes eu tinha todas as coisas, não precisava me preocupar em comprar nada novo, não precisava me preocupar em arrumar a casa, não precisava correr para nada. Eu já estava desempregada, então eu estava tranquila porque estava pegando seguro-desemprego, né? Quer dizer, eu tinha uma vida relativamente em paz, assim, e de repente foi tudo embora. Tudo mudou, assim, do avesso, sabe? De Então isso aí me forma, abalou bastante emocionalmente. Eu tive que fazer vários tratamentos, assim, pedir para os meus colegas, né, me atenderem. antes de ter acontecido isso, você nunca tinha tido nenhuma relação com essas dores. Você Não, não. Durante o que aconteceu aí com você, você chegou a sofrer alguma queda, algo que você poderia ter. Porque o que que a gente está fazendo primeiro? Eliminando toda e qualquer possibilidade, né, de ter tido alguma causa física para a gente, a partir daí, a gente trabalhar na questão emocional, né? uhum, Você se lembra, assim, durante esse processo, que você teria feito alguma força, algum esforço, pego preso, uhum. que possa ter te causado? Quando nós fomos para limpar a casa, eu Uhum. caí no bar. Bati justamente esse lado aqui que tá me doendo agora. Mas isso foi em junho, né? A gente já tá em outubro. Então, partindo desse princípio, Vera, até mesmo de forma didática, a gente vai trabalhar com você as questões emocionais, psicossomáticas, que possam estar relacionadas a esse desconforto. Tudo que for emocional, a gente vai buscar uma forma de ver em que a gente poderia trabalhar, ok? Questões físicas, a gente evidentemente não pode, com a nossa terapia, intervir. Então, primeiro de tudo, vamos mensurar aqui de 0 a 10. Agora a gente vai fazer uma técnica que é como se fosse um analgésico para a gente começar, né? Começar a brincadeira. Tá, Como é que tá esse desconforto agora, Vera, de 0 a 10, considerando que está 10 o nível 7, máximo e 0 nenhum, 7. nível 7. Então está incomodando bem, né? Ah, E você mantém esse padrão, esse nível já desde segunda-feira? Reduziu, aumentou? não, Não? não, ele foi aumentando gradativamente. Eu acho que foi. Hoje é quinta, terça-feira começou a aumentar. Começou a aumentar na terça-feira, então está no nível 7 agora, né? Uhum. Ok. A gente vai fazer uma técnica que vai aparentemente brincar com essa dor. Eu só vou pedir, a princípio, Vera, para você fechar os olhos. Você está sentada, deitada? Vou ver se eu sento aqui. Tá ok. Só se colocar numa posição confortável, segura, né? Tá, Então, você está sentado, você eu está sentei. segurando o celular. Se quiser, pode deixar o Peraí. celular. Posso deixar no colo? Aí vai ficar mostrando o teto. Não, não tem problema. Dando para você me ouvir e eu te ouvir, tá tranquilo. E aí Pode ficar assim? você fica mais à vontade. Você fica, pode, não tem problema. Tá, tá. Tá dando para você me ouvir bem, né? Sim. Ok. A Elizabeth também está chegando. Lembrando que quem estiver ouvindo na reprise ou agora com a gente pelo Zoom, depois a gente deve reprisar também essa aula no YouTube.
Se tiver alguma dor ou desconforto, pode fazer a técnica junto comigo aqui, mas sempre lembrando que se você estiver dirigindo ou operando máquinas, não faça em hipótese nenhuma. E quando você fizer essa técnica também, tenha consciência de que essa técnica não vai substituir nenhum tratamento médico se você estiver fazendo, e nem o fato de você aliviar esse desconforto vai tirar de você a responsabilidade de repente, você procurar um médico. Eu vou fazer com a Vera e a gente vai avaliar, mas você pode fazer também aí em casa. Vera, fecha os olhos, por Tá, gentileza, se coloca numa posição bem confortável, faz algumas tá. respirações profundas, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Eu vou fazer algumas perguntas agora para você, Vera. Tenta ser o mais lúdico possível, assim, não seja muito racional, como se a gente Tá. fosse brincar de faz de conta. Se esse desconforto tivesse uma cor, que cor que você daria para ele? Marrom. Marrom. Isso. Bem rápido. Pode responder a primeira ideia que vem na sua mente. O marrom, se tivesse uma forma geométrica, por exemplo, um quadrado, um triângulo, um retângulo, o que que seria? Quadrado. Quadrado. Se tivesse um peso em quilos, quanto que estava pesando agora? Uns 100 quilos. 100 quilos. Se tivesse um tamanho em centímetros ou metros, qual que seria o tamanho? Eu acho que 1 metro. 1 metro. Se tivesse saindo um som daí desse desconforto, Vera, seria um som grosso, um som grave ou seria um som agudo, som fino, Um som grave. um som grave? Então se concentra agora nesse desconforto e vai imaginando um quadrado de cor marrom de 100 quilos, de 1 metro, grave. Começa a respirar bem profundamente e agora começa a fazer de conta que você começa a manusear esse objeto. E a primeira coisa que você vai fazer nesse quadrado marrom é você imaginar que você tem um pincel, você começa a pintar essa cor de marrom, só que você vai transformar esse marrom num marrom bem clarinho, vai tirando a cor, deixa o marrom bem clarinho, aquela tonalidade bem clara. E nesse quadrado, pega as pontinhas do quadrado, corta um pouquinho as bordas, vai deixando as bordas um pouquinho arredondadas, quase semelhante a, a um círculo, mas por enquanto deixa assim, apenas com as bordas arredondadas. Desses 100 quilos que você, desses 100 quilos que você está sentindo naquele desconforto que você tinha, tira pela metade e deixa apenas com 50 quilos nesse momento. Então, agora você tem um quadrado de bordas arredondadas de 50 quilos, de 1 metro, tira a metade, apenas 50 centímetros. Deixa com 50 centímetros. Aquele som grave, troca o som e deixa o som bem suave, como se fosse um sonzinho agudo. Agora, volta naquela cor marrom e passa o pincel e deixa aquela cor marrom como se você tivesse uma tonalidade azul, uma tinta azul, e pinta de azul. Isso, vai pintando de azul aquele desconforto que você sentia. Aquele quadrado agora, vai deixando aquele quadrado se transformando num triângulo. Então agora você tem um triângulo azul, deixa o azul ainda um pouquinho mais clarinho, e daqueles 50 quilos, tira 40 quilos. Agora você tem apenas 10 quilos naquele triângulo. Você começa a se sentir muito bem. Daqueles 50 centímetros, tira também 40 centímetros e deixa apenas 10 centímetros e vai deixando o som ainda mais agudinho, aquele agudo bem suave. Volta para aquela cor azul agora, e como se você tivesse um outro pincel e pinta novamente aquele azul claro de uma cor branca. E te lembra, sabe, aquela cor de paz, de tranquilidade. Aquele triângulo, agora transforma aquele triângulo totalmente numa bolinha, numa bolinha de cor branca. Isso, numa bolinha de cor branca. Você pode até sentir uma luminosidade saindo daquela bolinha. E daqueles 10 quilos, deixa assim bem mais leve, de 10 quilos, na verdade, vai tirando o máximo que você vai deixando bem leve, bem leve. Lembra um algodão, como se você tivesse pego um algodão de tão leve que está agora. Isso.
daquele tamanho de 10 centímetros, deixa apenas agora com 5 centímetros. E deixa um som agudo, mas suave, como se fosse o som de uma cachoeira, de um local na natureza. Então agora você tem uma bolinha pequenininha, branca, tira aquela cor branca e deixa essa bolinha translúcida, como se fosse uma bolinha de sabão. Deixa essa bolinha ainda mais leve do que aquele algodão. Imagina que essa bolinha começa a sair do seu corpo e você olha com os olhos da sua mente e você começa a olhar para frente essa bolinha, até que essa bolinha de sabão, ela começa a percorrer toda a sua sala, o teto, só não deixa ela esbarrar em nada. Imagina que tem uma janela e você convida essa bolinha para sair pela janela e levando tudo aquilo, você corre pela janela, olha aquela bolinha e você olha bem para cima, vai olhando, olhando, e ela vai subindo, 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 sumindo, sumindo, até que ela some completamente. E quando eu disser três, você olha e a bolinha estoura. Um, dois, três. Pode abrir os olhos voltando por aqui agora. Pode pegar no celular. Ô, Vera, qual é a cidade que você falou que você fala? De Alvorada. Alvorada. Quantos mil habitantes tem aí? Ah, não Mais ou faço menos. ideia. Eu vim É. pra cá agora. Ah, você veio para foi para aí há pouco tempo, né? Sim. E como é que tá o clima agora aí? Voltou? Tá chuvoso? Tá mais Tá, ameno? tá com sol e frio. Como é que foi a situação daqueles animais? Porque eu acompanhei aqui na televisão que tiveram milhares de animaizinhos que ficaram em abrigos. Como é que ficou? A maioria conseguiu encontrar os seus? Eu não sei como é que ficou. Um deles, o meu cachorro, ele morreu lá afogado também, na casa onde eu morava. Poxa, Tudo isso também pesou muito pra mim. meu Deus. Agora, Vera, volta a atenção para aquele desconforto. Tenta localizar e mensura. Estava no nível 7. Como é que está agora? Eu acho que agora tá um 4. Está no 4. Já caiu bastante, né? Já vamos colocar aqui, já Uhum, reduziu 3, né? uhum, Ok. Então, fecha os olhos novamente. Pode segurar o celular, mantenha os olhos tá. fechados, volta a atenção e, com os olhos fechados, se concentra naquele desconforto e vai imaginando que naquele pontinho exatamente onde você sentia aquele desconforto, imagina que existe um botãozinho ali e quando eu disser 3, você vai desligar um botão que funciona como se fossem dois nervinhos que prende daquela sensação que você tinha até as demais partes do seu corpo. Quando eu disser três, como se você cortasse aquela conexão. Um, dois, três. Imagina que você corta aquela conexão. Uma das partes daquela conexão se transforma num fiozinho de cabelo. E naquele fiozinho de cabelo, você apenas vai com o seu dedo, vai empurrando. Aquele fiozinho vai descendo, desce por suas panturrilhas, joelhos, pés, dedos dos pés. E aí você com a mão, já viu quando a gente tira uma poeira dos móveis? Você esfrega, aquele fio de cabelo cai no chão, você sopra e se sente muito bem. Um, dois, três, pode abrir os olhos. Aí no Rio Grande do Sul, qual que é o DDD aí? É 51, né? 5, 51. Aqui 5. é, aqui é 24. Nosso DDD, meu e da Elizabeth, é 24. Da onde que é que vocês estão falando? Aqui é Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Ah, eu Vera, pensei que era daqui também. não. Volta a sua atenção lá para aquele desconforto. Estava no nível 7, veio para o nível 4. Como é que está agora? Agora eu acho que tá 2. Nível Tá 2. bem melhor. Quanto tempo que nós demoramos aqui, mais ou menos? Foi o quê? Uns 20 minutinhos? Foi tudo isso? Ah, eu acho que nem isso, né? Mas tá bem melhor. Bem melhor. Sim. Que legal, né? Para você ver É, o poder que a sua mente tem. Não é, Beth? É sim. verdade, é verdade. Foi. A Beth é de Angra dos Reis. Como é que tá, Sou Beth? de Angra dos Reis, sou de Angra dos Reis, Vera. Aqui tá chovendo, aqui começou a chover. Começou a chover É, agora aí, é? É, A Beth é a nossa aluna, nossa cliente isso. e, acima de tudo, Se uma começou a pessoa, chover. uma pessoa muito iluminada, trabalha ajudando vidas também, né? Então, É isso isso aí. aqui, isso aqui é o importante.
Eu não sei se você chegou a tempo aqui, Beth, mas a Vera ela tá com ela também está com mais ou menos questões semelhantes aos desafios que você tinha, né? Dores. E eu Sim, estava sim, sim. explicando para ela que muitas dores podem estar relacionadas a questões emocionais. A gente fez uma Engraçado que técnica. quando eu entrei, professor, eu estava ouvindo a sua voz o tempo todo, mas não aparecia nada, estava tudo escuro. E só uma Uhum. mensagem na frente. Aí eu Uhum. ouvi, só depois a tronchinha que conseguiu acessar. Aí que eu vi o seu rosto, depois eu apareci. Eu falei, caramba, eu comecei a futucar aqui, né, para aprender, mexer com esse negocinho aqui. Ah, sim, sim, Mas cheguei sim. a tempo de pegar você conversando com a Vera. E interessante, a fisionomia da Vera agora está muito diferente da anterior, né? Sim, De quando ela iniciou, né? verdade, verdade. Muito, muito, É muito legal, visível, muito né? importante. É Sim, visível essa sim. mudança, né? Sentir o alívio da dor é uma coisa assim, por menor que É, seja o alívio, é uma coisa muito gratificante, né, Vera? sim, com certeza. Ah, essa dor é Isso aí. horrível. Fica de pé, É. dói, senta, dói, deita, dói, tudo dói. Já estive nessas condições também. Nossa, foi pesado, é loucura. A gente fica achando que não vai passar nunca. É, Mas os recursos, né? Os recursos de diversas terapias e a hipnose, então, é uma coisa assim fantástica. Sim, Fantástica. sim. sim. Muito bom. Verdade, verdade. Vera, obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Então, só ratificando, como é que terapeuticamente a gente poderia trabalhar com questões relacionadas à dor? Assim, é muito imprevisível. Pode ter clientes que, às vezes, em uma sessão, você pode eliminar uma dor que a pessoa traz há muito tempo, e às vezes você pode. A hipnose ela sempre vai ser benéfica, né? Mas a gente não pode prometer em nenhum momento resultado, e a gente sempre esclarece que se a causa da dor for emocional, a hipnose pode ajudar, mas isso varia de caso a caso. Em alguns Sim, casos, às vezes você pode trabalhar a pessoa em apenas uma sessão, elimina aquela dor, às vezes pode acontecer de você com as terapias dar mais qualidade de vida, a pessoa continuar com a dor, mas tipo assim, psicologicamente ela lidar melhor com a situação, né? Mas a hipnose ela sempre vai ajudar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui informações, a gente está. Para você, Beth, que já é aluna da nossa formação online, né? Depois, se você sim. tiver interesse em participar também das aulas, das aulas que a gente vai realizar com o início dia 12, você entra em contato comigo, te passo, te passo as informações, né, os links de acesso, né, para quem já é aluno da formação. Para quem ainda não, para quem ainda não é aluno, a gente está abrindo vagas agora. Como é que vai funcionar? A partir do dia 12, então, será sem ser sábado agora, o outro sábado que a gente vai abrir vagas para formação online em hipnose clínica e regressão. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar aqui uma apostila em PDF, onde eu tenho todas as informações, porque a gente está compartilhando também a reprise, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube às 20 horas. Você que está assistindo à noite, de repente, é a reprise de uma live que a gente está fazendo em tempo real durante a tarde. Então, todas as informações que eu vou compartilhar com você aqui vai ficar logo abaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube. O link de descrição, também os detalhes sobre os valores, o conteúdo do curso. Né? Luciano, eu faço parte do seu grupo do WhatsApp. Então você pode me chamar diretamente no meu WhatsApp, que eu passo o PDF para você com todas as informações. Então, deixa eu só abrir aqui para compartilhar com você as informações. A Beth, ela participou da nossa formação presencial foi em dezembro, né, dezembro do ano passado, aqui em Paraíba do Foi. Sul. E então deixa eu compartilhar aqui. Essa formação, para ver aí certinho? Uhum. Tá, Tô agora tá entrando. aparecendo. Ok. Tá aparecendo. Formação, hipnose clínica e regressão. Aprenda a tratar ansiedade, depressão, crise de pânico, fobias, usando o poder da hipnose clínica e regressão. Então, nesta formação online completa,
e com acesso vitalício. O que é acesso vitalício? Não expira. Você pode fazer a sua inscrição. Alguns treinamentos dão acesso de 1 ano, 2 anos, às vezes 6 meses. No nosso caso, a gente oferece o acesso vitalício, ou seja, você pode assistir quantas vezes você quiser o treinamento. E é aí que está um dos segredos. Às vezes a gente estuda uma vez e a mesma coisa acontece com livros. Às vezes a gente lê um livro, eu já tive essa experiência. A primeira vez que a gente lê ou faz um curso, a gente está numa ansiedade de querer aprender tudo. E quando a gente assiste pela segunda vez, muitos detalhes que nós não demos atenção anteriormente acabam complementando e nos enriquecendo cada vez mais. E essa é uma das vantagens da gente fazer treinamentos online. Então, nesse treinamento, eu separei as técnicas assim mais poderosas e sem enrolação que eu falo, né, para você se tornar um grande hipnoterapeuta. Então você vai poder se tornar um hipnoterapeuta profissional, podendo impactar vidas mesmo que você não tenha qualquer experiência ou prática. Falando rapidamente sobre a situação da hipnose clínica no Brasil, a hipnose clínica no Brasil atualmente é uma ferramenta que é reconhecida por diversos conselhos federais, entre eles o de psicologia, medicina, terapia ocupacional, odontologia, Conselho Federal de Enfermagem, e algumas pessoas têm a dúvida. Então, eu tenho que ser médico, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro para eu exercer a hipnose? Não. Se você for médico, dentista e quiser utilizar a hipnose, você pode, seguindo o regulamento do Conselho Federal de cada categoria. Mas, como hipnólogo ou hipnoterapeuta no Brasil, você se enquadra como terapeuta holístico e faz parte das PICs, né, Práticas Integrativas, que foi em 2018 incluída pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, para que profissionais do SUS possam utilizar a hipnose, assim como o reiki, outras terapias, parece que florais também, parece que foi incluído também pelo. As benzeduras, isso mesmo. E eu acho que a própria constelação também, me parece, né? Não tenho muita Isso. certeza. Então, hoje, no Brasil, a hipnose ela vive um momento muito benéfico e, consequentemente, a procura por cursos, terapias vem aumentando cada vez mais. Aí aqui tem uma breve história de como eu comecei na hipnoterapia. Eu comecei a atender mais ou menos em 2010, 2011. Então, a hipnose estava dando os primeiros passos e também a tecnologia para atendimento online também estava engatinhando. A gente tinha, assim, muito mal o Skype, em que você compartilhava o e-mail e às vezes a conexão com a internet também era bem precária. Hoje a gente, principalmente depois da pandemia, cresceu muito, tanto os recursos para você trabalhar online de atendimento, plataformas, hoje assim são recursos fantásticos. Então, com hipnose clínica, como é que você pode em quais casos assim mais frequentes você pode trabalhar com hipnose clínica? Você pode trabalhar desde transtornos de humor frequentes, como depressão, crises de pânico, crise de ansiedade, fobias, traumas, medos inconscientes. A pessoa tem um medo, tem um sintoma, uma sensação que ela carrega às vezes há vários anos e ela não consegue encontrar uma causa e muitas vezes ela não consegue nem verbalizar o que ela está sentindo. Então, imagine só, você tem uma dificuldade, você tem um sintoma, só que você não consegue verbalizar aquilo que você está sentindo, ou o seu cliente. Ele sente, só que ele não consegue falar o que ele está sentindo. E a hipnose, ela trabalha, tanto a hipnose como a própria PNL, elas trabalham muito nas sensações, nas questões não verbais. E a sensação que o cliente traz é que pode fazer com que ele amplifique aquela sensação e vá até a causa do problema, que pode ser uma causa na vida atual ou em vidas passadas. É muito comum a gente fazer uma terapia, por exemplo, e de repente você vai numa possível vida passada, onde até então você aguardava que fosse um problema da vida presente, quando você vê. E eu digo assim, quando eu comecei a trabalhar com terapia,
eu tinha uma certa resistência de fazer uma mesclagem de terapia, espiritualidade, espiritualidade, terapia, mas à medida que a gente vai trabalhando, parece que a gente vai sendo quase que empurrado, positivamente falando, a nos conectar, ou eles nos conectam e nos entregam pessoas para nos mostrar o quanto a própria espiritualidade está presente na nossa vida e a gente começa a testemunhar, a participar, a ver casos em que não tem como você dissociar terapia de espiritualidade. É claro que a gente vai ver muitos terapeutas que são materialistas e vão dizer que tudo é da mente, tudo é neurociência, só que a própria vivência que a gente tem, principalmente a Vera, que é professora, né, trabalha com apometria, a gente sabe perfeitamente, né, que nós não somos apenas mente, simplesmente o corpo, ou apenas um conjunto de nervos. Nós somos muito mais que isso. E quando a gente dá essa possibilidade de trabalhar, fazendo o nosso trabalho, e principalmente a gente dando, a gente, nós nos colocando à disposição da espiritualidade para sermos um instrumento, as coisas começam a funcionar de uma forma muito mais serena, no sentido da proteção que a gente passa a ter mais, e ao mesmo tempo muitas portas no sentido de você ter experiências fantásticas começam a surgir na sua vida. Então, Sim, a maioria dos cursos que eu fiz de hipnose, os professores são professores excelentes, mas eles têm uma escola, são crenças. Eu tive um dos professores que a escola dele é a escola russa, e a escola russa é assim puramente materialista. Então, tudo é corpo, tudo é mente, tudo nasce com o nascimento do corpo físico, mas eu vejo a necessidade de ir um pouquinho além. Eu já tive assim é, casos de clientes que eu fiquei surpreendido positivamente durante a terapia, de situações que aconteceram que a gente nem esperava. O próprio curso presencial que nós fizemos aqui em Paraíba do Sul, aconteceu um fato assim, bem interessante com a Elizabeth, né? Que eu achei muito interessante, coisas que a gente não estava nem prevendo nem esperando. E eu tive uma aluna, ela é aluna da formação online, e ela disse o seguinte: Luciano, há mais ou menos 20 anos atrás, aconteceu um fato comigo e com a minha sobrinha, e eu gostaria de saber o que teria acontecido, porque eu não me lembro ao certo o que aconteceu, mas de repente, com a hipnose, eu possa me lembrar de alguma coisa que evidentemente possa ter acontecido e eu não me lembre. Ela disse que há mais ou menos 20 anos atrás, ela estava com a sobrinha em um determinado local e ela avistou uma nave acima dela e, por um lapso assim, de alguns segundos ou minutos, quando ela olhou, já não viu mais nada. Então, pelo que eu entendi, ela queria saber assim, será que rolou uma possível abdução ou aconteceu alguma coisa que eu não me lembre? Aí nós fizemos a regressão até a causa e ela não conseguiu se lembrar diretamente de nada, além do que ela se lembrou naturalmente, do que ela se lembra no momento, do que aconteceu antes e depois, ela falando para a sobrinha que teria visto e a nave teria sumido. Só que durante a terapia, aconteceu uma coisa assim muito interessante. Ela disse que começou a visualizar, talvez, eu não sei, um universo paralelo ao nosso, em que ela se conectou telepaticamente no momento da sessão com um ser e ela deu as características físicas de um ser, pelo que ela falou, tipo assim, semelhante a um duende, mais ou menos assim, de uma estatura baixa. E esse ser, ele estava tocando uma flautinha, estava mandando uma mensagem para ela dizendo: agora é tarde demais. E eu perguntei assim, mas em que ano se dá isso? Poderia ter sido algo no passado. E ela disse: se dá no ano de 2057. Logo, então serão 30 anos à frente. Falei, tá, mas o que que esse ser? Eu perguntei o nome dele. Ela disse que e ele estava muito triste pela situação que ele estava vendo e dizendo o seguinte: a humanidade tem o que merece. A humanidade está tendo o que merece em 2057. Estava chorando. Ele disse que estava dentro de uma caverna, se protegendo,
e ele dizia veementemente: a humanidade está tendo o que merece, como se fosse um fato futuro de que alguma coisa já estaria acontecendo no planeta por culpa de nós seres humanos, e ele, naquele momento, estaria dando tipo assim: infelizmente, a humanidade está plantando aquilo que ela semeou por vários anos. E ela fez outros relatos, disse que, tipo assim, agora é tarde demais, a humanidade agora não tem mais como correr atrás do prejuízo, né? Eu achei assim bem interessante mesmo. A coisa Mas ela era uma pessoa materialista ou não? Ela já confiava na espiritualidade, ela já tinha esse lado? aparentemente ela já devia ter alguma crença, né? Até porque ela estava buscando Uhum. essa lembrança, mas não diretamente o objetivo era dela se lembrar daquela cena, ou de Sim, acontecer isso. Então é bem legal mesmo. é muito comum acontecer isso. Tem uma outra cliente Uhum. também que ela sentia um ódio gratuito pelo filho, e durante a terapia ela foi levada a uma outra época, onde ela estaria em uma outra constelação, e ela estava numa nave e estava tendo uma guerra da nave onde ela se encontrava com uma outra nave. Aí depois, durante a terapia, nós descobrimos, ela viu que o filho dela, que era o comandante da outra nave, e ela se identificou como o filho como um ser felino, tipo assim, um ser bem felino, com a característica felina, e ela com a outra característica, com armaduras, enfim. E aí teve toda uma intervenção de outros seres dizendo que ela, juntamente com o filho, já tiveram várias vidas em que eles se reencontraram e sempre o final teve um final trágico entre os dois, mas que agora teria um final feliz, para que ela tivesse cuidado, porque tivesse cuidado, não, tivesse paciência, porque ele nessa encarnação ele ainda é jovem, tem 20 e poucos anos, ele está amadurecendo, mas que daria tudo bem, daria tudo certo. Então, assim, Que só para. legal. Muito bom, né? Só assim É. para resumir, nós estamos assim, podemos dizer que a gente está numa situação, nós terapeutas que temos essa crença da espiritualidade, a gente tem um privilégio muito grande, pelo que eu percebo, de ter essa crença facilitar que a espiritualidade possa nos ajudar também. Porque, tipo assim, a espiritualidade da luz, ela não nos impõe nada. Ela não nos impõe. Então, tipo assim, se o terapeuta ele fala tudo é carne, tudo é matéria, a morte acaba com a morte acaba com a morte do corpo físico. A espiritualidade, evidentemente, vai procurar pessoas que têm uma forma mais ampla. E a partir É. daí, já fica mais fácil para eles trabalharem. E a espiritualidade, ela está precisando muito de pessoas que tenha a boa vontade, que tenha o conhecimento, mas acima de tudo, a abertura para que eles possam atuar. Assim, é o que eu sinto muito, né? Eu tive, eu tive assim, uma abertura muito maior dessa questão de. Porque eu tinha a seguinte crença, eu falei, se de repente colocar espiritualidade no meu trabalho, as pessoas podem achar que estou enriquecendo às custas da espiritualidade, enfim. E um dia eu estava ministrando um curso presencial numa cidade vizinha aqui, Barra do Piraí, e num determinado momento que a gente estava fazendo a entrega dos certificados, teve uma hora que eu me senti dissociado. E depois que eu falei, que eu percebi que, na verdade, eu não tinha falado por mim mesmo. Então, eu disse assim: se em algum momento, se em algum momento vocês utilizarem alguma técnica, não, se em algum momento vocês estiverem na dúvida de qual técnica utilizar, eleve o pensamento ao Pai maior que a ajuda virá. Eu disse isso, uma coisa que estava fora de contexto do curso. E aí, quando eu dei por mim, eu falei assim: gente, eu falei isso, eu peço até desculpas a vocês, mas eu não estava no script de falar isso. Então, depois daquele dia, eu falei assim: eu acho que tem alguma coisa a mais que eu possa utilizar. Então, assim, é algo, É, algo isso bem aí, fantástico. é isso aí. É desse jeito. É verdade. É. Então, Muito obrigada, viu, Luciano? Melhorou, assim, tá, acho que uns 20%.
Que Opa, bom. que bom. Melhorou muito Agora, a questão do cabelo. Que bom. agora fica sempre a dica, né? Se você puder, É? se você puder, procura um médico, se essa dor persistir, ou se Sim, você achar que com a nossa técnica possa ter auxiliado, mas fica sempre a dica, né? sim. Então vamos lá. Como é que vai funcionar a nossa formação online em hipnose clínica e regressão? A gente vai começar dia 14 de outubro, será sábado. As aulas serão sempre às 10 da manhã pelo Zoom. Luciano, sábado, 10 da manhã, não dá para eu assistir, não tem problema, as aulas ficam gravadas e o acesso vitalício a todas as aulas. Deve ser mais ou menos entre 6 e 8 encontros. Eu me arrisco a dizer que será a formação que eu vou entregar mais conteúdo, porque tem muita coisa nova de PNL que eu vou compartilhar que não estão nas outras formações. Além de hipnose clínica, regressão, terapia de vidas passadas, também eu vou estar compartilhando técnicas fantásticas de PNL, que ajudam muito no atendimento. A gente vai ter espaço para tirar dúvidas, práticas em grupo, conteúdo do básico ao avançado, para você se tornar um grande terapeuta, podendo atender presencial e online. O material bônus, né, a gente está fazendo o seguinte: as 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição vão ter o acesso. Passou das 10 pessoas, só vai ter acesso às aulas, aos encontros, né, que a gente vai fazer no Zoom e às aulas gravadas. As 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição, além dos encontros ao vivo pelo Zoom, terão acesso vitalício à nossa formação online que a gente vende na Hotmart, no valor de R$ 1.097, esse valor que a gente deixa no perpétuo. Então, são mais de 40 horas de gravação, aulas atualizadas, suporte diretamente comigo, acesso ao grupo VIP de alunos no WhatsApp, nosso grupo de alunos no Telegram, Facebook, certificado após a conclusão das aulas, e mais 5 treinamentos bônus liberados na hora. Então, olha só. Depois eu vou falar sobre o conteúdo das aulas gravadas, mas o treinamento bônus é a gravação da turma que nós realizamos de hipnose clínica e auto-hipnose, a formação de hipnose com algumas técnicas atualizadas, a formação em hipnose clássica. A hipnose clássica são técnicas que você pode fazer demonstrações, você, de repente vai fazer uma palestra, uma reunião com os amigos e você quer falar sobre hipnose, você vai descobrir ali num grupo de algumas pessoas quais são as pessoas mais suscetíveis ao transe, que rotinas que você pode fazer ali. E mais um bônus que é o treinamento captação de clientes e atendimento terapêutico online. Muitas pessoas têm a dificuldade, pessoas às vezes que têm até um certo conhecimento, um grande currículo, no entanto, na hora de vender, se sentem incapazes ou até têm a dificuldade. Um dos maiores segredos para você vender, seja terapia, seja treinamento, seja curso que você for vender, é que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não compram pelo racional, pelo lógico, elas compram, nós sempre compramos pelo emocional e depois nós justificamos com o racional. Já viu quantas vezes que você vai à rua, você compra uma bolsa, você chega em casa, você tem 349 bolsas iguais àquela. Aí você fala, como é que eu vou fazer agora para tirar do guarda-roupas? E aí o marido fala assim, mas você tem tanta bolsa, você vai comprar mais uma? Aí você dá um motivo emocional. Não, é porque eu achei que eu estava precisando. Mas a maioria da causa das nossas compras são causas emocionais. A maioria de nós compramos quando nós somos movidos por uma emoção, dificilmente por uma necessidade. E além desse treinamento, a gente está dando também de bônus o treinamento Regressão em Vidas Passadas. Essa daqui é a aluna que a gente está falando daquela demonstração de dor crônica, onde nós a levamos uma vida passada. Essa aula está incluída também no treinamento. E o conteúdo, vou falar rapidamente aqui sobre o conteúdo da formação. A gente vai estar com técnicas atualizadas, né? Tem muita coisa de PNL aqui que nós não compartilhamos no treinamento, mas o que você vai aprender na nossa formação? A hipnose, o que é definição, os seus mitos, fenômenos hipnóticos e constelação hipnótica. Os fenômenos hipnóticos são formas que você. Os fenômenos hipnóticos é o que você pode produzir numa pessoa
em estado de transe. Por exemplo, regressão, amnésia, anestesia. Constelação hipnótica são os sinais físicos que demonstram se a pessoa está no estado de transe. Os passos para uma sessão de hipnose bem-sucedida, técnicas de rapport, técnicas de influência não verbal, como estabelecer um bom pré-talk. O rapport é uma forma de comunicação, de persuasão, que faz com que a pessoa olhe para você e fale assim, engraçado, parece que eu conheço essa pessoa já tem muito tempo. Isso ajuda muito na hora de você vender, na hora de você oferecer o seu treinamento. O pré-talk é aquela conversa que antecede uma sessão de hipnose. A gente vai falar sobre as induções, induções rápidas, induções instantâneas, aprofundamento do transe. Lembrando que tudo que eu compartilhar com você, você vai poder atender tanto presencial quanto online, de forma segura, prática e rápida. Atualmente, eu atendo 100% online, faço regressão, todas essas técnicas que eu falei aqui foram em atendimentos apenas online. Só aquela experiência que eu tive que foi no curso presencial. Então, aprofundamento do transe, como tirar o seu cliente do transe, técnicas de siga no sinal, ancoragem, como utilizar as âncoras de forma precisa e segura, regressão, os conceitos iniciais, as etapas de uma sessão de regressão, como lidar com a crença do cliente. O que é a crença do cliente? Eu já tive clientes que não são reencarnacionistas, principalmente pessoas que pertencem a religiões pentecostais, não acreditam em outras vidas, mas vinham com um problema, tipo assim, eu sonhei que numa outra vida eu estava morrendo, então eu queria saber terapeuticamente como trabalhar isso. Então, como é que você deve lidar com a crença do cliente? Como lidar com abreações, técnica dos espelhos, regressão direta por bolhas, regressão pela emoção, técnica do caminhão de lixo, lembretes e cuidados especiais. O que fazer quando o cliente não regride? Quer dizer, Luciano, que o cliente pode não regredir. Às vezes a pessoa ela carrega um trauma tão grande que você vai trabalhar, por exemplo, um cliente que sofre com abuso e de repente você vai fazer uma sessão de regressão, ela está guardando, a mente inconsciente dela está protegendo ela tanto daquela lembrança que se você não tiver alternativas técnicas para você lidar com aquilo, às vezes quando você fala assim, onde você está? E ela fala assim, eu não consigo ver nada, está tudo preto, não consigo ver ninguém. Então tem técnicas que você pode utilizar para, tipo assim, você burlar a mente inconsciente da pessoa. Técnicas de ressignificação, eu falei no início do nosso encontro aqui que a terapia não está na regressão. O resolver está na ressignificação. A gente vai compartilhar também técnicas para você trabalhar clientes que sofrem com obesidade, compulsão alimentar, a técnica do balão intragástrico hipnótico, que é uma técnica muito poderosa e auxiliar no processo de emagrecimento, e protocolos de atendimento que a gente utiliza para deixar de fumar, ansiedade, no tratamento de fobias, para aumentar a imunidade, para tratar depressão, técnicas de anestesia, controle da dor, como utilizar a hipnose no controle da dor, técnicas de analgesia. Então, tem conteúdo e tem muita coisa nova aqui que eu não coloquei na apostila, né? Mas, assim, é porque os atendimentos, as imersões anteriores, geralmente eram entre 4 e 6 encontros, mas ficaram muito corridos. E agora eu tenho conteúdo mais novo, tem muita coisa de PNL que eu quero compartilhar, técnicas atualizadas. Então, a gente está mais ou menos colocando entre 6 e 8 encontros, um encontro por semana, para a gente, de forma bem tranquila, a gente poder compartilhar a técnica. Luciano, eu já sou aluno, como eu faço para participar? Para quem já é aluno, é o mesmo procedimento que a gente faz nos encontros presenciais. Você não precisa pagar o valor. Você paga apenas uma taxa para você participar e ter acesso às atualizações. Isso aí depois a gente pode compartilhar com mais detalhes para quem já é aluno. Então, qual que seria o valor oficial? Eu falei anteriormente que apenas essa formação online de mais de 40 horas de aulas está no valor oficial de R$ 1.097. Com mais conteúdos bônus, você pagaria mais ou menos R$ 2.997 com todos os conteúdos bônus. Para as 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição, você terá acesso aos 8 encontros, terá acesso às 40 horas de aulas,
mais os 5 conteúdos bônus, mais o suporte diretamente comigo, o acesso vitalício a todo o conteúdo, certificado. Sempre que houver atualizações, você também terá o suporte e o direito a participar, por apenas o valor de R$ 700 à vista no Pix. Luciano, eu queria participar, mas eu não posso pagar à vista. Gostaria de saber se tem opção no cartão. Sim, no cartão você pagaria apenas R$ 800, podendo parcelar em até 12 vezes. 12 vezes. Os juros, evidentemente, eles podem variar de acordo com o número de parcelas. Luciano, mas esse investimento vale a pena? Vamos colocar aqui na ponta do lápis, na ponta do mouse. Hoje, a média de valor que eu cobro, tem pessoas que cobram mais, mas eu cobro uma média de 250 por uma sessão de hipnose, uma sessão individual. Às vezes R$ 200, às vezes, dependendo do valor do número de sessões, você pode manter um valor abaixo. Então, é bom você cobrar um valor maior para depois você ter uma flexibilidade para, de repente, num pacote, você reduzir aquele valor. Mas então vamos colocar que nesse valor aqui, de R$ 800, você consiga um cliente, você já praticamente já pagou o curso todo. E não é difícil de você conseguir. Se você já trabalha com terapia, às vezes você já tem clientes que falam assim para você, eu sofro com crise de pânico, eu tenho problemas, e você já com a sua terapia possa estar ajudando essa pessoa. Só que com a hipnose vai te dar uma segurança maior no sentido de, se o cliente ele traz um problema que nem ele sabe qual a causa, e a maioria dos problemas, já viu? O cliente ele fala diversas coisas, né? Tem problema com o marido, ganho pouco, quero ser mandado fora do meu trabalho, tenho problema com o meu vizinho, ainda tenho uma dor aqui que eu não sei qual é a causa. Então, com a regressão, você vai trabalhar a nível inconsciente. Nem o seu cliente sabe a causa. Eu já tive clientes, e isso acontece com muita frequência, o cliente chega e fala assim, eu tenho esse problema porque quando eu era novo, aconteceu isso. Quando você faz a sessão de regressão, às vezes não tem nenhuma associação com o que ele achava que tinha. E às vezes até um diagnóstico que ele traz de um outro profissional. Eu tive um cliente que ele sofria com disfunção sexual, ele sofria com impotência, e olha só como é que a nossa mente inconsciente é uma incógnita, né? Ele descobriu depois, aliás, nós descobrimos no trabalho terapêutico, né? Conduzimos o cliente, e aquela causa ela estava relacionada a uma cena que aconteceu com ele quando ele tinha 7 anos de idade, em que estava chovendo muito, ele estava com um irmão em casa, o pai saiu para fazer alguma coisa e ele achou no momento que o pai estava saindo, estava abandonando ele e o irmão, porque o pai saiu e demorou alguns minutos. Aquilo foi tão forte nele que ficou dentro dele durante alguns anos, né? Esse cliente estava com, acho que 39 anos, me parece, que esse rapaz tinha. Ele já estava fazendo uso de remédios, de alternativas para, enfim, e não estava resolvendo. E aí nós trabalhamos essa questão e na terceira sessão ele já não estava utilizando mais remédios nenhum, até porque não está tendo efeito, mas ele, tipo assim, melhor do que nada, eu vou continuar fazendo uso. E aí o que aconteceu? Nós descobrimos a causa. Porque para a criança, muitas vezes, ela tem dentro do seu mundo interno o que para um adulto é algo banal, é algo insignificante, para a criança aquilo pode ser algo muito sério, coisas que ele ouve a mamãe dizer, o papai dizer, às vezes me incomoda muito quando eu vejo a forma como mães falam para os seus filhos. Um dia eu estava vendo uma mãe conversando com uma conhecida e o filhinho do lado, e ela falando para a amiga, justificando por que ela não estava trabalhando. Ela falou, eu quero trabalhar, mas eu não posso, olha, me atrapalha. Às vezes a criança pode absorver aquilo como se fosse tipo assim, né? Eu já vim ao mundo como um peso para as outras pessoas. E mais tarde ela pode desenvolver alguma questão, algum bloqueio apenas como causa de uma forma que ela absorveu. É claro que a mãe não quis dizer que o filho era algo que ela não
amava. Mas para criança, a forma como ela absorve aquilo tem um sentido muito particular. Uma outra cliente que eu tive, ela se lembrou de que quando criança, estava ela, a mãe e a irmã. Uma conhecida da mãe disse assim: Olha que menininha bonitinha, falou para a irmã dela. Parece uma bonequinha. E aí olhou para ela assim, tipo, e ela sentiu aquilo, né? Então a minha irmã é mais importante do que eu. Isso é algo assim bem particular. Agora, não quer dizer que todas as crianças que o pai e a mãe vão falar, algumas podem utilizar aquilo até como um estímulo. Falar assim, a minha mãe está achando que eu sou um peso para o mundo? Não, mas eu vou mostrar para ela, né? Porque se não, assim não fosse, muitas crianças que nascem nas comunidades, que veem o pai e a mãe, às vezes, as maltratando, mas elas dão a volta por cima, se formam, se transformam em homem de bem, vê, às vezes, o irmão morrendo assassinado, elas, às vezes, utilizam aquilo como uma mola, né? Propulsora para elas serem pessoas de bem. Mas eu acredito que a maioria não conseguem absorver isso como uma forma positiva e acabam trazendo aquilo dentro delas de uma forma completamente negativa. Ok, ok, ok. Então vamos encerrar o nosso bate-papo. Vera, Elizabeth, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma doação? Eu ia perguntar sobre essa regressão. Eu acho até que o senhor falou que teve uma pessoa que fez a regressão e a pessoa ficou presa naquele, naquela vida. Pode acontecer isso, por exemplo, eu já fiz regressão, né? Eu sei como é que é. Eu fiz Uhum. várias sessões. Mas, digamos assim, se eu ficasse muito impressionada com aquela situação que eu vi e trazer para essa vida e ficar só pensando naquilo ali, e se acontece isso, a gente tem como resolver? Quando a terapia é Poderia feita, acontecer isso, né? Da pessoa fixar muito aquilo ali na cabeça. só acontece se a pessoa fizer a regressão apenas. Igual eu relatei com esse amigo que disse que a moça teria se lembrado que foi uma senhora de escravos. Porque se você fizer É, apenas a regressão, é a mesma coisa que você olhar, mostrar para a pessoa, olha lá, ó. Olha lá você em vida passada, matando todo mundo lá. Agora, quando você faz uma regressão com ressignificação, a ressignificação que é a ah, terapia. Então, de repente, naquela sessão, a pessoa às vezes tem um problema de baixa autoestima. E aí você faz uma sessão de regressão e nessa sessão a pessoa consegue se lembrar, por exemplo, que numa vida passada ela matou muitas pessoas e talvez aquilo esteja reverberando hoje na vida dela. Ela se lembrou daquilo e você apenas fez a regressão. É claro que ela vai voltar 1000 vezes pior do que antes. Imagina só se você descobre que você foi vítima do seu filho numa vida passada. Você se lembrou. Agora, a ressignificação, quando você mostra para aquela pessoa que o que aconteceu naquele momento foi porque você era uma outra pessoa, que hoje isso incomoda você lembrar daquele momento, porque hoje você está num patamar mais acima, você tem mais conhecimento, tem uma luz maior do que antes. Algumas estratégias, né, de ressignificação. hum, O ressignificar que é a terapia, agora regredir é perigoso. Até dentro sim, do Espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, ele fala sobre a bênção do esquecimento, de que o esquecimento seria um recurso benéfico, porque se nós todos nos lembrássemos do que teríamos feito em vidas passadas ou do que as outras pessoas teriam feito a nós de forma consciente, seria uma tragédia, né? E eu é acho que verdade. eu, eu acho que até parcialmente essa lembrança ainda continua, assim, de uma forma bem mínima, né? De É. repente você olha para a pessoa com Uhum. vontade de esganar, mas o que que ele fez contigo? Nada, mas eu não sei, é inconsciente, não me engole, não sei. E, e aí Sabe que quando. eu fiz Uhum, regressão e o meu filho fez também. E ele fez uma sessão só, ele fez uma sessão, ele viu três vidas. Nas três estava eu e ele e o irmão dele. E aí ele não fez coisas boas para nós. Só que a terapeuta que nos atendeu, ela não tinha esse uhum. pensamento de explicar para ele que aquilo ali ele viu, mas agora nesse momento eu não estava me importando com aquilo. Eu que tive que fazer esse papel. Eu que tive que dizer para ele que isso aí foi uma vida passada que agora a gente
já está se reconciliando, que para mim não importa, né? Mas eu que tive que fazer isso aí, senão ele ia ficar com aquilo ali na cabeça dele. Ah, sim, É. não foi feito durante a terapia. Não, não foi feito durante a terapia. Aí eu que tive que fazer. Mas foi muito bom, assim, todas as sessões que eu fiz foram boas, mas não tinha Uhum. esse apoio, assim, depois, sabe? Essa conversa, né? Essa explicação não tinha, realmente não tinha. Por exemplo, em palestras, se o terapeuta ele fizer, imagina só, o terapeuta faz uma sessão de regressão em grupo. É um grande risco, é um perigo muito grande, porque cada um das pessoas ali vai absorver para si. Então, ela pode ser levada a uma situação traumática, perder todo o controle. Eu fui procurado há alguns anos por uma senhora, não lembro agora quando e quem é, mas ela disse que participou de uma palestra onde o hipnoterapeuta ele fez uma sessão de regressão em grupo. E depois daquele dia, ela falou que ela ficou com sérios problemas, porque ela falou assim: eu comecei a acessar memórias ali que estavam protegidas e aquilo não me fez bem. E Então, ficou tudo solto. porque quando você É, fala assim de uma forma genérica, né? Lembre-se é, de alguma vez na sua vida, na sua criança interior, em que você sofreu muito, e esse nível de sofrimento ele pode ser bem é. pessoal, né? E aí Sim. e a pessoa volta com aquilo para casa. Eu geralmente É, quando eu faço, eu gostei muito da ideia do teu curso, assim, talvez eu não faça agora, nesse momento, né, por causa da situação que eu estou passando, mas eu quero fazer sim, eu gostei muito, é mas muito, estou bem sim, interessada. é muito comum durante geralmente, eu geralmente recomendo que a pessoa não faça apenas uma sessão por, por causa disso também, porque na primeira sessão é como se você estremecesse, né? A estrutura emocional da Uhum. pessoa, e as outras sessões você vai reajustando de acordo. Então, é muito comum entre a primeira e segunda sessão a pessoa ter algumas reações, e às vezes a pessoa chorar muito depois da primeira sessão, colocando para fora algumas questões. Então, recentemente, uma cliente, ela disse que no dia seguinte, nos 2 dias seguintes, ela chorou muito. Assim, ela não sabia por quê, mas estava evidente aquele choro e ela não sabia nenhum motivo. Depois que passou dos 2 primeiros dias após a sessão, ela já começou a se sentir melhor. E é por Sim, isso que eu oriento sempre a fazer, no mínimo, 4 sessões para a gente ter uma soltura, né, de tratamento. Chegou aqui também o nosso sim. grande professor Arnaldo Santos, do Rio de Janeiro. Chegou aqui no finalzinho da nossa live. Cadê o Arnaldo? Oi, Luciano. Pessoal aí, boa tarde. Eu não posso Boa tarde. aparecer agora na parte de vídeo, mas estou aqui com vocês, tá? Eu Tá só ótimo. pude chegar agora, porque estou com umas questões, você sabe, do meu pai e tal, mas cheguei agora. Mas se o vídeo estiver gravado, eu vejo depois. Eu assisto Tá depois com ótimo. você, Tá tá bom? combinado. Obrigado, Arnaldo. Força para você aí. Não, obrigado. Então, podemos encerrar. Obrigado, Vera. Obrigado, Elizabeth. Eu que Obrigado, agradeço, Arnaldo. Eu que eu que agradeço, eu que agradeço, eu agradeço. agradeço de coração, tá? Obrigado mais uma vez pela Prazer, Vera. companhia. Prazer, tá? Tudo de bom para vocês, eu gostei muito, adorei, tá? Muito Que bom. obrigada, Luciano. E fique à Gratidão. vontade, para qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Então, eu desejo a todos uma excelente tarde. Você que está nos assistindo no YouTube na reprise, uma excelente noite. Você que possivelmente está assistindo em outra data, né? Logo abaixo aqui no link na descrição do vídeo estão todos os detalhes para você fazer a sua inscrição com esse valor promocional da nossa turma que começa dia 12 de outubro. Então, uma ótima tarde para todos. Obrigado, Beth. Obrigado, Vera. Obrigado, Eu Arnaldo. que Boa tarde, agradeço. Uma boa tchau. tarde. Tchau, Vera. Tchau, é um prazer, tchau. Prazer é todo nosso. Obrigado.